Arena CNN de volta. Agora a gente traz a fala de um assunto que vem causando muita polêmica nas redes sociais. O apresentador de TV Marcos Mion publicou no Instagram uma fala contra a declaração do presidente Lula, que diz que pessoas com transtornos mentais têm, abre aspas, desequilíbrio de parafuso, fecha aspas. Mion é pai de Romeu, de 17 anos, que é diagnosticado com transtorno do espectro autista. O espectador afirmou que a fala de Lula reforça preconceitos e deve ser considerada capacitista, ou seja, discriminatória contra pessoas com deficiências. Vamos acompanhar. Essa fala foi considerada capacitista, que é um crime, por especialistas e pelas pessoas da comunidade atingida. Ela foi manchete de diversas matérias e eu vou tentar explicar aqui exatamente o porquê. Tá? Primeiro, que o termo usado já há muitos anos é deficiência intelectual, não deficiência mental, como o Lula usou. A gente tem que se policiar, a gente tem que aprender, a gente tem que se adequar, certo? Segundo, que ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problema de desequilíbrio de parafuso. Isso não só é muito pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos, que eu já falei, precisam ficar de uma vez por todas no passado. E vocês não podem esquecer da enorme parcela de brasileiros que não têm acesso à informação. Aí vem o presidente do país falando que deficiente intelectual é quem tem desequilíbrio de parafuso. A gente aqui lutando pela aceitação, conscientização, normatização de todas as condições, noite e dia, noite e dia. E aí imagina essa pessoa sem informação, olhando para o seu filho com deficiência intelectual e perdendo as esperanças dele. Porque se o presidente diz que ele tem parafuso desequilibrado, para que eu vou continuar lutando? E por fim, irresponsavelmente, a fala dele liga deficientes intelectuais diretamente aos casos de violência que, infelizmente, a gente tem visto acontecer por todo o país. E isso é um absurdo, não existe comprovação alguma sobre isso. Como pai de um autista, eu me sinto atingido e imagino que também assim estão outros pais, mães responsáveis, as próprias pessoas com alguma deficiência intelectual, todo mundo se sentiu atingido. Vamos relembrar essa declaração de Lula que aconteceu na última terça-feira, durante uma reunião sobre o aumento de ataques violentos em escolas. Mas eu sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Mas se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode, uma hora, acontecer uma desgraça. Então, nós temos que tentar e pensar, sabe, e analisar a saúde mental dessas crianças dentro da escola. Bom, o contraste das falas fica gritante quando a gente põe esses dois vídeos. Raquel, você já tinha separado números que usam este caso que é grave para mostrar um problema que também, na perspectiva de avaliação do governo, é grave para o presidente, né, Raquel? Fica até difícil falar alguma coisa depois do Marcos Sim, Mion, não, né? É um soco no estômago. Ele, enfim... E resumiu tudo. No lugar de fala que ele tem, né, como pai que luta por essas crianças, ele resumiu tudo. Então, eu vou me ater aqui às repercussões e os impactos políticos das diversas falas desastrosas do presidente Lula. E aí tem essa, né, enfim, que é um horror, e ela se soma a várias outras. Então, você tem desde quando ele diz que o caso, o plano de sequestro do senador Sérgio Moro foi uma armação, até as diversas declarações sobre a guerra da Ucrânia, dizendo que quando um não quer, dois não brigam, até coisas mais simples, quando dizer que os jogos de videogame, criticando os jogos de videogame após ataques às escolas, enfim, você tem uma série de declarações desastradas do presidente, desastrosas, horrorosas, que vão minando a sua avaliação. E essa semana saiu uma pesquisa da Quest, eu acho que ela sai antes dessa declaração do Lula, feita... Não, ela saiu logo na sequência, ela é feita antes, ela foi divulgada na
quarta-feira, né? Ela não pega ainda o impacto, ela já pega o impacto de todas as declarações sobre a Ucrânia. Mas ela mostra, por exemplo, dados impressionantes. Você tinha, em fevereiro, 29% das pessoas aprovavam a forma como o Lula se comporta, reprovavam a forma como o Lula se comporta como presidente da República. E 65% aprovavam. Hoje está quase empatado, 40% reprovam e 53% reprovam. Isso está tendo um impacto muito grande. Aprovam e ainda 40%, tem um saldo positivo, mas ainda tem um saldo positivo de 13%. Esse saldo positivo era de 30%, 40%, 50%, 60%, quase 35%, 36%. Então, essas falas do presidente Lula está tendo um impacto muito grande na avaliação do governo, na avaliação pessoal dele, junto com questões como as questões econômicas, etc., estão minando o governo. E estão sendo comparadas pelos especialistas em avaliações de pesquisa, como o Felipe Nunes da Quest, que fez a pesquisa, com as falas do presidente Jair Bolsonaro, que fazia também falas desastradas e desastrosas e horrorosas e acabavam minando o seu próprio governo. Janaína, a gente estava falando isso e fazendo esse paralelo aqui, né, um pouco antes da gente entrar no assunto. E aí, de novo, sempre eu aqui, né, nessa minha posição interina, explorando a tua experiência como política, porque eu acho que enriquece, né? Nós, jornalistas, a gente convive muito, mas a gente nunca esteve no papel. É claro que os políticos são muito demandados a falar, mas precisa ter preparo, né? Muitos deles contam com um serviço de ex-jornalistas ou de jornalistas justamente para ter o preparo na fala. Mas aí, pegando o gancho que a Raquel coloca, dessa comparação Lula e Bolsonaro, o quanto esse tipo de fala errática, e ainda mais sendo feito numa solenidade oficial, quais são os paralelos que você vê e quais são as reações que você compara entre o que dizia Bolsonaro em momentos também que eram falas consideradas inadequadas, absurdas, etc., e com esses absurdos que a gente tem ouvido com mais frequência de Lula? Então, ao longo do governo do ex-presidente Bolsonaro, em vários momentos, não só em redes sociais, mas eu telefonava mesmo, sabe, para as pessoas mais próximas e pedia, pelo amor de Deus, orientem esse homem, ajudem, porque os líderes precisam também se atualizar, né? A mesma coisa que eu dizia para os assessores do presidente, com os quais eu tinha mais contato, no caso do presidente Lula não tenho contato nenhum, eu digo aqui, né? É importante ajudar o líder a se atualizar, né? A cometer menos erros, porque todos nós somos falhos. Essas terminologias também, elas vão mudando com muita rapidez, a depender do evento em que a pessoa esteja. Se ela falar pessoa com autismo, ela pode ser repreendida, né? Então, pessoa deficiente, com deficiência, existem assim também muitos preciosismos. É difícil acertar também, mas o presidente ali errou demais, né? Ao falar do parafuso, ao vincular com violência. Então, a reação ela é uma reação justa. Os grupos de representantes de pessoas com deficiência hoje são muito fortes. Na Assembleia, eles estavam sempre muito presentes. Se nós olharmos agora no passado muito recente, o governador Tarcísio pensou em extinguir a secretaria e teve uma reação, precisou manter a secretaria. Depois ele vetou um projeto que trazia alguns benefícios, alguns direitos para os autistas. Teve reação, ele voltou atrás, aceitou que fosse derrubado o veto, pediu desculpas públicas. Então, hoje é um grupo muito mais organizado e é bom que seja assim. Então, eu concordo muito com as críticas, esse desabafo feito pelo Mion. Eu só discordo num ponto, e eu quero aqui respeitosamente externar. Nós precisamos rever esse costume de entender todas as falas desastradas como criminosas. Sejam elas falas do Bolsonaro, sejam falas do Lula, sejam falas de quaisquer um de nós aqui, porque essa tendência de criminalizar a fala, né, além de, a meu sentir, ser injusta, ser incompatível com o Estado Democrático de Direito, ela também engessa muito as pessoas. Sabe, os movimentos criam terminologias que são as aceitáveis, né? Que são as mais adequadas ao ver desses movimentos. E agora eu já não falo mais só do movimento das pessoas com deficiência. Todos, até os movimentos de mulheres, feministas. E é duro você estar o tempo inteiro conforme, e aquilo vai de alguma maneira te amarrando.
né? Então, não acho justo falar em crime. E quando a gente olha para um homem também, né, como Lula, tem que lembrar, né, até ao criticá-lo, que é um homem de 80 anos, né, um homem do seu tempo. Então, acho que dá para a gente buscar um meio termo, né? Vamos ajudar a melhorar. Ele errou, tem que dizer mesmo, até para ele poder se corrigir. Mas daí a dizer que é crime, eu já fico mais preocupada.